Fala pessoal, tudo bem? Então, na aula anterior a gente viu sobre Fibonacci, né? Ou proporção áurea, certo? Que é aquela proporção de 1,618 que está presente nos nossos smartphones, nos nossos celulares, nas nossas telas, tá? E aplicado como na arte geral. Agora, nós vamos aprender sobre regra dos terços. E é exatamente essa regrinha aqui que muitos aprendem no início da fotografia. Então, pessoal, mas o que é regra dos terços, né? Primeiro, a gente tem que diferenciar, tá? O padrão, né, de Fibonacci e regra dos terços, certo? Primeiro, para a gente aplicar Fibonacci, né, ou proporção áurea, deixa eu pegar o meu mouse para mostrar melhor para vocês. Existe um padrão, a gente não tem como fugir dessa composição aqui, tá? Nós somos obrigados a aplicar Fibonacci nesse padrão, com um lado menor e o outro lado maior, tá? E aplicar exatamente nessa composição aqui, tá bom? Ou seja, na horizontal, ou seja, na vertical. Porém, pessoal, a regra dos terços, ela pode ser aplicada em qualquer área. E nós já vamos ver agora quais são, né, essas áreas que pode ser aplicado. Mas a diferença entre os dois é essa, que Fibonacci, ela pode ser, ela pode não, ela tem que ser aplicada num padrão. E a regra dos terços, ela pode ser aplicada para qualquer área. E para que serve, né, pessoal, a regra dos terços? Em primeiro lugar, como eu falei no slide anterior, ela pode ser aplicada para qualquer área. Ou seja, composições em quadrado, né? Composições na horizontal. E nessa horizontal aqui, pessoal, nós vamos aplicar Fibonacci, tá? Então, Fibonacci é obrigatório aplicar nesse padrão horizontal ou na vertical. E a regra dos terços também pode ser aplicado na vertical também, tá? E uma dica aqui, pessoal, uma sacadinha, é o seguinte, quando você aplicar, geralmente a gente aplica na regra de 1:3 ou 1/3 ou 2/3, tá? Nós vamos ver melhor daqui em seguidinha, mas só para deixar claro. Ou você pode aplicar também 2/3 para 1/3. No caso, aqui esse 1/3 vai ser o chão, tá? E o restante vai ser o céu. Nesse caso aqui, a gente aplicando 2/3 no chão e deixando de sobra ou de respiro 1/3 para o céu, tá? E a regra dos terços, tá? Tô falando muito tá, né? Mas é um vício de linguagem, me desculpe. E a regra dos terços, pessoal, ele ajuda a dar força para as linhas verticais. Também ajuda a dar força para as linhas horizontais. E aplicando, pessoal, a regra dos terços, eles ajudam também a dar uma certa harmonia, né? Fibonacci também é uma composição, é em si uma composição harmônica, mas a regra dos terços também pode deixar uma fotografia, uma imagem harmônica de igual forma com Fibonacci, tá? E ela também é muito utilizada, a regra dos terços, para criar imagens com reflexo, certo? E nós vamos ver posteriormente lá nas imagens de fixação. Mas como gerar a regra dos terços, né, pessoal? Em primeiro lugar, ela pode ser aplicada mentalmente, ok? Ou vocês podem verificar no seu equipamento aí, ou seja na câmera, né, profissional, ou seja no celular, no smartphone, vocês podem habilitar essa grade. E vocês também podem aplicar ou habilitar nos softwares, tá? Se eu não me engano, no próprio Instagram tem essa opção de você habilitar a grade. A gente chama a regra dos terços aqui, os terços, né, como grade. Mas vamos analisar primeiro essa primeira imagem, ok? Essa imagem aqui, ela está na proporção horizontal,
certo? Então a gente poderia, se quiséssemos, aplicar Fibonacci, mas aqui é uma boa imagem para exemplificar a regra dos terços. Vocês conseguem ver o que eu acabei de falar no slide anterior, que tem 1/3 aqui de chão e 2/3 de céu? Serve também para isso, tá? Vocês conseguem ver que o nosso horizonte está exatamente aqui nessa linha de baixo? Então, serve para ajuda também, pessoal, a gente colocar nosso horizonte retinho, tá? E não perder tanto tempo lá depois editando a foto e deixando o horizonte reto, tá? E vocês conseguem ver que a gente tem 4 pontos. A regra dos terços ajuda também nisso, né? Terços por quê, né? Se eu não falei antes. A gente divide a nossa tela em 3. Uma metade, aliás, 1/3, 2/3 e 3/3. E depois a gente também divide em 3 linhas. Primeira linha, segunda linha e terceira linha. Mas onde colocar o nosso assunto principal, né? Respondendo à pergunta feita anteriormente. E o nosso assunto principal são esses silos aqui, esses... Acho que é negócio para guardar arroz ali, né? Me desculpem se eu não sei o nome direitinho. Então, o nosso assunto principal está localizado nesse terceiro ponto aqui. A gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, a forma mais correta de colocar o nosso assunto principal aqui seria nesse aqui. Ou no quarto, tá bom? Se fosse outra proporção, outra regrinha, provavelmente seria no 1 ou no 2, certo? Então agora nós vamos olhar outras imagens, né, de regra dos terços que nos ajudam na fixação desse conteúdo, tá bom? Nós vamos ver melhor, nós vamos explorar um pouquinho mais agora nas próximas aulas. Mas para fixar, vamos olhar agora algumas imagens. Olhando elas, acho que vai ajudar bastante a fixar o conteúdo. E repito, caso você tenha alguma dúvida, pergunte aqui embaixo, mas antes verifique se a sua pergunta não foi respondida ainda. E não esqueça de avaliar a aula aqui para mim, tá bom? Grande abraço e a gente se vê daqui um pouquinho. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.